não é? Falando de Cristo, mas não obedecem a Cristo, mas não se dispõem a seguir a Cristo, mas não se entregam para serem santificadas, consagradas para o Senhor. Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, não existe esse caminho, essa meta, esse objetivo. Eu vou para cá, buscando cada vez ser mais consagrado, mais entregue, dar mais ênfase ao espírito do que à carne, não é? Então, muitos estão sofrendo nesse tempo, e nós sofremos sim, quando nós damos ênfase à nossa carne, e ao invés de ver e acautelar, nós deixamos que as doutrinas do mundo com relação a sofrimentos e dores e tudo mais, nós buscamos muitas vezes essa satisfação da nossa carne, do nosso eu, do nosso ego, do prazer que possa me tirar a dor do momento que eu estou vivendo. Quando Jesus, na verdade, sempre desejou que os seus discípulos se instalassem na realidade e não na fantasia. Fantasia não serve para nada. Ela é uma garrafa vazia na outra. Não traz nenhuma consequência boa e faz com que você tenha uma fuga da realidade que o Senhor quer tratar na sua vida. Então você busca um subterfúgio, alguma coisa, e com a dificuldade de compreensão, você fica confuso e perdido no quê? No entendimento obtuso, um entendimento com dificuldade de compreender a simplicidade do evangelho da nova vida. Então, você foi construído religiosamente, você participou de igrejas, você conheceu pessoas, talvez foi traído e aconteceu uma porção de coisas. Você também se acostumou com coisas, costumes da sua vida, dos seus sentimentos, e isso você precisa rever hoje. O que é que constitui realmente um cristão cheio do Espírito Santo com uma nova vida? Talvez você não dependa tanto do Espírito Santo, não dependa tanto do Senhor, não tem essa facilidade de orar e em cada decisão, em cada, Senhor, estou indo aqui, Senhor, estou indo lá, Senhor, estou fazendo isso, Senhor, isso aqui da minha vida, meu casamento, a minha atenção, aonde realmente está o meu prazer, o que eu busco, o que eu vivo, Senhor, isso aqui, eu não sou dependente do mundo, eu não quero ser dependente de nada deste mundo, eu quero apenas fazer a tua vontade. Então, os discípulos discutiam entre si, Jesus percebeu que eles estavam confusos, que eles não entenderam o que ele disse, e ele falou assim, eu não estou falando sobre o não ter pão. No verso 9 ele diz, vocês não compreendem ainda? Então, veja, o homem de pequena fé não consegue compreender. Olha que coisa importante de entender. Quando nós não cremos na verdade, quando a verdade não é absoluta para nós acreditamos em meias verdades. Então, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, é dessas coisas. Da hipocrisia, do fingimento, do ciúme, da inveja, da carnalidade, da concupiscência da carne. O que é concupiscência? Apetite desordenado da carne. A carne manda em mim. A carne ordena o que eu tenho que fazer. A carne me controla. A carne faz as minhas reações. A carne domina o meu ser. Eu não consigo ter fé, eu não consigo ter ânimo, eu não tenho boa esperança, eu não tenho paz no meu coração. Por quê? Porque a carne me domina. Olha que reflexão profunda e importante para a nossa vida cristã. Então, Jesus diz assim, vocês não compreenderam ainda? Vocês não lembram dos 5 pães e os 2 peixes para 5.000 homens e quantos cestos sobraram? E depois dos 7 pães para os 4.000, de quantos cestos sobraram? Eu não estou falando para vocês sobre o ter de pão, homens de pequena fé. Essa frase mostra por que eles não estavam entendendo o que Jesus disse mais uma vez. Então, lá em Marcos 8:17, dá um pulo lá. Marcos 8:17. Vai um pouquinho para frente só, é facinho. Marcos 8:17, marca na sua cabeça, marca no caderno, estude depois, investigue, reflita sobre o que está escrito na palavra de Deus com uma boa doutrina. Não é investigar para você chegar a uma conclusão, é para você buscar referência. Esse é outro erro dos cristãos nesse tempo. Eles pegam a Bíblia e falam assim, eu vou estudar, então eu vou chegar a uma conclusão. Opa, não é para você chegar a uma conclusão. Muitas pessoas falam assim, mas a palavra de Deus é diferente para cada um. Nada disso. Olha, preste atenção no que o pastor vai te ensinar agora.
a palavra de Deus, traz sim a revelação para muitas coisas em determinados momentos. Mas o seu significado, a semântica, o grego, o hebraico, aqui, este é um significado só. Preste atenção nisso. Ela se aplica em situações diferentes, mas o entendimento do que está escrito é um só escritor. Quem era esse escritor? O que ele estava vivendo na época? O que ele quis dizer para determinada igreja? Por que a igreja estava passando tal situação? Esse é um significado só. Do grego, do hebraico, é só um significado. É importante entender isso, porque senão fica parecendo que eu posso ler a Bíblia e tirar minha conclusão. Você está falando isso aqui. Ah, eu não acho, mas isso aqui é assim. Tá? Não, nada disso, irmão. É, assim, é por isso que existem muitas e muitas igrejas, muitas e muitas placas e muitas variações, porque cada um busca o seu entendimento. Nosso papel aqui, desde o princípio, eu tenho falado para vocês, nós vamos estudar a palavra. Eu tenho dado ênfase para vocês com relação à palavra. Esse é o meu desejo, vocês ouvem repetidamente essa frase, porque é necessário que nós nos apeguemos às verdades até agora recebidas. Nós precisamos ter essas verdades na nossa mente e no coração. Eu não posso abrir mão dessas verdades. Eu não posso falar que é uma meia-verdade. Meia-verdade é o que o mundo faz. O mundo faz assim. O mundo tenta falar alguma coisa, tenta mostrar alguma coisa que me engana. E eu posso cair nesse engano, como Jesus está falando aqui. Vede e acautelai-vos. Essa habilidade de ver. Como é que está a sua habilidade de discernimento? Como é que está a sua habilidade? Quem sabe você não tem aí engolido sapo, né? Como é que você não tem aí engolido uma porção de coisas e permitido coisas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos, no relacionamento com as pessoas. Você tem permitido que o orgulho, que o ciúme, que a inveja, que a maldade, que a perversidade, que a desconfiança e tantas coisas podres e porcarias não prestam nada para nós. Só trazem em nós um definhar. Quando nós somos dominados pelo orgulho, né? Como disse alguém que eu não me lembro o nome, arranha o pecado e você vai encontrar o orgulho. Charles Spurgeon, a Márcia lembrou aqui. Arranha o pecado e você vai encontrar o orgulho. Então, o que acontece é o seguinte, o meu desejo prevalece sobre o desejo do Senhor. O meu desejo, a minha alma, a minha vontade, o que eu quero, quem eu sou, prevalece e eu, então, busco caminhos e formas e formatos para justificar a minha vida. Então, quando Jesus fala com os discípulos, olha, vocês precisam ver, aprender a distinguir isto aqui, contudo seja talvez prazeroso, mas não é a minha vontade para a sua vida. E nós cristãos vivemos em muitas buscando prazeres e situações que trazem conforto para a nossa alma, que trazem alívio para a nossa alma, porque de repente é só esse momento de descanso. Mas e aí nessas horas comprometem a nossa vida espiritual, porque eu não oro, porque eu não leio a Bíblia, porque eu deixo para depois. Eu deixo para depois as coisas do Senhor. E, claro, dou ênfase para a minha própria vida, para as minhas necessidades, para quem eu sou. Então, irmãos, nós precisamos aprender a perceber como abrange realmente se ver e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, lá em Marcos diz que os discípulos lembraram dos 12 cestos e dos 7 pães. Sim, eles lembraram de tudo aquilo. Então, lá em Marcos 8:17, está escrito assim, ó. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes? Nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Então, nós vemos aqui mais outro ingrediente que atrapalha a minha condição de ver e tomar cuidado. Quer ter o quê? O coração endurecido. Eu e você corremos esse risco. Imagina, pastor, eu não tenho coração. Imagina, meu coração é molinho, molinho. Mas quando eu insisto no pecado, meu coração é endurecido. Quando eu desobedeço a palavra, meu coração é endurecido. Quando eu não permito ser moldado por Cristo, porque eu acho que eu sou assim. Mas esse Cristo, como Paulo, não é? Encontrando ele lá na estrada de Damasco, transformou a vida dele. E se o Senhor quer transformar a sua vida? Essa pergunta, essa resposta, você tem que buscar diante do Senhor. Porque todos nós cristãos queremos ter uma vida simples, de preferência fácil,
que não traga grandes complicações e nem acabe me machucando muito, porque eu sempre quero me preservar. Então, eu busco formas, jeitos de me preservar. E muitas vezes a gente corre o risco de, por conta de um coração endurecido, que não está vendo, que não está se acautelando, que não está se prevenindo, que não está se preservando, nós podemos nos entregar a todas as coisas que estão ao nosso redor, ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, lá em Mateus 16, não é? A gente tem que voltar lá. Jesus diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, agora a gente entra na pergunta: o que faz o fermento? O fermento, não é? Paulo ensinou em duas igrejas, lá em 2 Coríntios, né? Ele ensina sobre isso, em 1 Coríntios 15, 6, e em Gálatas 5, 7 e 9, que o pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento tem um poder de impregnar na farinha e contaminar toda a farinha. Então, ele transforma o estado original da farinha e faz com que aquela massa cresça. E é isso que um pouco de fermento faz na massa. Assim como Jesus está querendo dizer que a contaminação dos fariseus e saduceus vai impregnar a sua vida de tal forma que vai abrir caminho para desenvolver dentro de você licenciosidade, permissividade e outras contaminações do mundo e desse fermento dos fariseus e dos saduceus. Fingimento, hipocrisia, mentira, desejos completamente fora do propósito do Senhor. O fermento tem um grande poder de impregnar toda a massa, que vai ficar levedada. Então, veja só, um pouco de fermento. Jesus está querendo dizer, cuidado com esse fermentinho, com essa pouquinha coisa que eles apresentam para você, e você aceita. E você, mas isso aqui é bom. Isso aqui não tem problema. Mas isso aqui... Então, Jesus está preocupado com seus discípulos. Jesus está ensinando, veja, preste atenção, irmão, Jesus não está falando, vou fazer uma oração por vocês agora, que o fermento dos fariseus, os ensinamentos dos fariseus, saduceus, as contaminações, não terão mais poder sobre vocês. Em meu próprio nome eu ordeno que vocês sejam santos, consagrados, tudo que você fizer dá certo. Jesus não corou assim. Jesus vai para os seus discípulos e diz, tome cuidado, acautelai-vos. É você que tem que tomar cuidado. A verdade é Cristo. Mas para você andar comigo, você tem que tomar cuidado, porque haverá uma força de contaminação na sua fé, para que você endureça seu coração e se afaste de mim. Então, veja, preste atenção nessa realidade, não sei se você já pensou nisso, mas Jesus não chegou para os discípulos e falou, agora vocês são meus discípulos, nunca mais vocês vão estar contaminados com nada, nada vai poder ter força sobre vocês, vocês são super poderosos, vocês já conhecem a verdade, pronto, agora é isso. Nada disso. Na verdade, quando Jesus faz a oração sacerdotal lá em João 17, ele ora pelos seus discípulos para Deus e fala, Senhor, cuida deles. Não peço que livre o mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não é? Eu já os santifiquei na tua palavra, não é? Através da palavra é que Jesus santificou os seus discípulos. Através do quê? Da palavra. Então, a santificação não virá sobre nós por um desejo pessoal. Não, eu me santifico diante de Deus. Por quê? Não, porque eu tenho diante de mim mesmo a minha própria doutrina, que eu sou santo diante do Senhor. Mas por quê? Por qual motivo? O que é que você vive que te declara santo diante do Senhor? Percebe, irmão, se eu e você não fizermos reflexões mais profundas na palavra, nós sempre vamos viver na superfície. Nós sempre vamos viver, não, mas eu acho que está bom, mas eu já estou satisfeito. Mas eu já tenho, não, eu tenho cabeça feita, não é? E as modinhas do mundo gospel que estão por aí? Irmão, livre-se de modinhas. Você precisa ser realmente um servo de Deus, que dá valor à palavra e que se entrega realmente, se consagra ao Senhor para receber a verdade, não meia verdade, nem 90%, mas 100% da verdade, que vai sim
rasgar seu coração, que vai fazer com que você tenha conflitos, confrontos. Vai, porque assim Jesus fez com os seus discípulos. Mas é conhecendo essa verdade que você será liberto. Você não quer ser liberto? Ou você fala, não, Senhor, isso aqui eu não abro mão. Você tem coragem um dia de falar uma coisa dessa para o Senhor? Claro que não. Nós não chegamos na nossa oração, não, Senhor, eu gosto de tudo isso aqui, mas isso aqui, não mexe nisso aqui, que isso aqui eu quero assim. Ninguém faz isso. Nós entendemos que o próprio Cristo nos ensinou, lá no jardim, orando com os discípulos, com gotas de sangue, orando, Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Então, nós precisamos aprender a juntar a palavra, e ela precisa construir a nossa identidade. Por tua causa, Senhor, pela tua palavra, como Pedro fez. Senhor, passei a noite toda tentando pescar, mas pela tua palavra eu vou de novo. Pela tua palavra eu vou lançar a rede do outro lado. Então, chegou a hora, irmãos, de nós estarmos tendo considerações mais profundas para que a nossa fé possa crescer em intensidade e não em gostos e preferências. Porque senão a gente vive passando para as pessoas gostos e preferências. Isso aqui tem que ser desse jeito, isso aqui tem que ser dessa maneira. Ah, não, porque isso aqui é... Irmãos, o que para nós deve prevalecer sobre todas as coisas é a palavra. As outras coisas são adereços. Elas não são tão importantes. E eu não posso ser dependente de adereço. Eu não posso ser dependente. Essa aqui é a minha verdade. O que é a tua verdade? Um adereço? A nossa verdade é Cristo, irmãos. Essa é a verdade para o cristão. Essa é a que liberta. As outras são adereços. Então, eu posso ou não viver, posso ou não ter, posso ser rico ou posso não. Pode ter tudo, pode não ter nada. Pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. Mas o que eu dependo mesmo é de Cristo. Então, não esqueça que o fermento tem um grande poder e impregna toda a massa que vai ficar levedada. O fermento muda o estado original da farinha. É isso que Jesus quis dizer. Esse fermento dos fariseus e saduceus muda o nosso estado. Nós somos adulterados, nós mudamos nessa... Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. 100% da massa muda com um pouquinho de fermento. Um pouquinho de contaminação muda você por dentro, impregna você, entra na água. Se você colocar um pouquinho de terra, toda a água muda a cor, fica impura. Você não vai querer comer uma coisa impura, você não vai querer tomar uma coisa impura, você não faz isso. Mas é engraçado como a sociedade moderna, a sociedade religiosa moderna, impõe sobre nós mudanças que mudam nosso jeito de viver com Cristo. Mas sabe o que é pior? Ao invés de haver temor para falar, Senhor, eu não quero viver em contaminação, eu não quero, Senhor Jesus, ficar todo levedado, eu quero, Senhor, que a tua vontade, a tua palavra me santifica, Senhor, limpa meu coração, limpa minha alma, reconstrói o meu ser. Reconstrói meu casamento, reconstrói a vida com os meus filhos, reconstrói quem sou eu, reconstrói a minha alma, reconstrói, Senhor. Ora, nós não lemos a Bíblia, não vemos quantas vezes Deus reconstruiu Israel? Quantas vezes Deus reconstruiu o seu povo? Porque a vontade, Deus deixava que eles ficassem com os costumes? Não, já desde o começo. Quando o Senhor diz, vocês vão para a terra prometida, que eu prometi, mas chegando lá, vai ter um monte de contaminação lá. Não se contaminem, não se envolvam, não vão se contaminar com os costumes daquela gente, não se envolvam com seus deuses, não permitam que aqueles costumes penetrem na vossa casa. Foi isso que o Senhor falou. Então, o que Deus quer? Deus quer o seu povo. Desde sempre o Senhor reconstruiu a história de Israel como da igreja. Então, tolerar e conviver com os falsos ensinos e pensamentos humanos é a própria doutrina dos fariseus e saduceus. Então, talvez nós toleremos e convivemos com coisas deste mundo que são um pouquinho de fermento, que leveda toda a massa. Resultará na contaminação, na adulteração e perversão da fé genuína em Cristo. Então, homem, cuidado para não compartilhar, aceitar mesmo que seja um pouquinho, pois esse pouquinho vai penetrar na sua alma, nos seus pensamentos e levedar tudo. Sabe o que é licenciosidade? É assim, o ladrão começa roubando alguma coisinha. Ele não foi pego, então ele começa a roubar uma coisa maior. Então ele começa a fazer outra coisa maior. Ele vê que não deu nada.
não teve consequência. Então ele acha que isso aí vai dar certo, que é a beleza, é assim que eu quero viver. Então eu estou falando de uma coisa mais grave, que nós não somos, mas quantas coisas nós permitimos? E, de certa forma, costumes. E eu quero forçar as pessoas a viverem desse jeito ou daquela maneira, ou que todos têm que pensar do mesmo jeito que eu e tudo. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa.